capítulo número 40, versículo de número 1. Isaías 41. Alguém hoje nos visita pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Deus abençoe. Essa é a parte da família de Deus que se reúne, né, pelo mundo inteiro. Então, sintam-se à vontade. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Deus vos abençoe. Amém? Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 3. De 1 a 5. Nós vamos refletir brevemente. Te encorajo a você ler todo o capítulo na sua casa, estudar, meditar durante a semana. E hoje o tema da nossa mensagem, você que acompanha as nossas redes sociais, é aplainar. Todos estão familiarizados com o termo aplainar? Todos sabem o que significa? Aplainar significa alisar. Significa tirar os desníveis e tornar tudo no mesmo nível. Iguais às ruas da nossa cidade de Uberaba. Só que não. Uma profecia. Vamos profetizar para que assim seja. Entendemos o que é o conceito de aplainar? Quem aqui anda pelas ruas de Uberaba? Seja no seu carro, seja na sua moto, seja no seu patinete, seja de ônibus, seja... né? Como é que estão as nossas ruas? Elas estão aplainadas? Não? Então a gente anda assim, né? Aí quando tem um buraco, eles vão resolver o buraco, o que eles fazem? Eles tampam o buraco e colocam um pouco a mais. Né? Que já é para prever a próxima, né? Só que aí fica desnivelado para cima. E aí você fica andando, hora desnivelado para cima, hora desnivelado para baixo. E aí você leva o seu carro na revisão, Tony, e o cara tem a audácia, a petulância de olhar para você e falar, você pegou algum buraco? Não. Dá vontade de perguntar, você anda em Uberaba, meu amigo? Só para saber se está situado. Então a gente anda e fica nesse vai e vem, nesse negócio vem. Qual que é o problema? Quem tem veículo, o Giovanni que já... o Michael, desculpa, que já... É Michael e Giovanni, então não errei. O Michael que já teve a oficina, faz bem pro veículo, para qualquer tipo de veículo ficar andando nesses desníveis, ou traz com o tempo um desgaste, um prejuízo? Precoce. E é mais caro ou mais barato? Mais caro. Né? Tem um custo. O desnível tem um custo. Você ficar rodando nessas ruas desniveladas vai gerar um custo. Uma hora mais hora ou mais menos hora, né? Mais tarde ou mais cedo, o custo chega, manutenção chega, você tem que gastar mais por conta de estar andando e rodando nessas ruas desniveladas. E quero trazer nessa noite um paralelo espiritual com esses desníveis que nós encontramos físicos, com os desníveis que a Bíblia trata dos nossos corações. A Bíblia também fala que existem desníveis que precisam ser aplainados, desníveis que precisam ser nivelados. E esses desníveis estão nos nossos corações nos dias de hoje. E da mesma maneira que nós enfrentamos esse desafio, que é rodar nas nossas ruas, na nossa cidade, totalmente desniveladas, e os desníveis geram consequências negativas, da mesma forma, os desníveis que estão nos nossos corações também trazem um custo para as nossas vidas. Também geram sofrimento. E o Senhor está interessado, o Senhor está empenhado, o Senhor está motivado a trabalhar nos nossos corações para que esses desníveis sejam nivelados, sejam aplainados. Quem está compreendendo isso? Glória a Deus, conseguimos compreender esse contexto? Então vamos ler o livro de Isaías, capítulo 40, verso 1. Diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nós somos um povo, o povo de Deus. Não estou puxando a orelha, não. Paulinho já me mostrou que ele está no celular no aplicativo da Bíblia, porque eu costumo puxar a orelha dos irmãos que estão no celular. Ele começa falando assim, consolai o meu povo. Nós somos o povo de Deus, e existe também um povo que não reconhece, que ainda não entendeu que Deus é Deus Pai, que ainda não são filhos do Senhor, e nós estamos precisando desse consolo. Né? Nós somos um povo que precisa desse consolo. Nós enfrentamos dificuldades, não é verdade? Todo mundo aqui tem um boleto para pagar, não tem não? Tem. Quando eu encontro alguém assim, dando muito trabalho, agora, ultimamente, eu tenho feito só uma pergunta. Você não tem uns boletos para pagar, não? Você não quer arrumar uns boletos para você pagar, não?
parar de, né, com os problemas que não existem, ficar caçando, né? Porque quem tem problema não fica arrumando problema de graça com os outros, né? Todo mundo tem desafio, meus irmãos. Nós vivemos nessa vida desafiadora. Esse ano é ano de política, de eleição. Não é verdade? Os desafios da sociedade vão ser explorados para fins eleitoreiros. Não é assim que funciona? Todo ano de eleição? Todo ano de eleição é isso. E se os nossos desafios não são sanados, só são explorados sempre por uns e por os outros, nós estamos precisando sempre do quê? De consolo. Porque quando a gente passa por desafios que não têm solução, a gente fica num ciclo vicioso de frustrações emocionais. Mas Deus está reconhecendo que nós somos um povo que precisa de consolo. E Ele está dizendo, consolai o meu povo. Aí a pergunta que fica é, quem então deve consolar o meu povo? Se Deus que está falando, consolai o meu povo. A pergunta que fica então, para quem que Deus está falando que tem essa responsabilidade de consolar? Estão entendendo isso? Porque Ele não está dizendo assim, consolo o meu povo. Ele está dizendo, consolai. No imperativo, dizendo que alguém tem a responsabilidade de consolar. Esse alguém chama-se Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A Igreja de Jesus Cristo na Terra tem a missão de consolar, de trazer o consolo, de trazer essa palavra de esperança, de apontar um caminho, de apontar Cristo Jesus para as pessoas. Nós não somos a solução dos problemas de todo mundo, mas nós somos a igreja, nós somos aqueles que apontam Cristo para todas as pessoas. E em Cristo todos vão ser transformados, e em Cristo todos têm um encontro genuíno com o Senhor, e Deus opera as transformações que cada um precisa. Estão entendendo isso, meus irmãos? Glória a Deus. Então a igreja é aquela que aponta Cristo. A igreja é aquela que consola uns aos outros, apontando Cristo para as pessoas. Essa é a nossa missão, é isso que Deus espera de nós. Ah, o fulano de tal está com um problema. Você está sabendo do problema. O que você está fazendo para ajudar o fulano de tal? Você só está falando assim, ó, mais um problema? Não precisamos de torcida para o problema não, meu irmão. Nós precisamos de gente que possa o quê? Se responsabilizar uns pelos outros. Então dá um testemunho aqui. Eu e a Lara estavam no shopping, fomos lá ontem. Tem um momento de casal, né? Namorar, passear. Fomos almoçar, andar nas lojas, reclamar do preço das lojas. Um casal típico. Aí almoçamos, aí fomos tomar um sorvetinho num lugar que a gente gosta. Aí lá na fila do sorvete aparece um irmão. Tudo bom, não sei o quê. Já comprou meu sorvete aí também? Falei, oh, rapaz, compra aqui, não tem problema. Você tá bom? Não tô. Aí você pergunta, você tem que ouvir, né? Você tá bom? Não, não tô. Não, coisa boa, rapaz, coisa boa. Mas nessa força aí que dá tudo certo. Porque hoje em dia a gente tá na correria, né? Se alguém falar assim, você tá bom? Não, não tô. Não, coisa boa. Tá numa correria, mas a gente se encontra. Vamos marcar. Né? Aí eu perguntei, o que aconteceu? Não, aconteceu isso, na fila do sorvete. E eu não sabia se eu ficava preocupado com a história do irmão, se o sorvete estava derretendo, e aquela angústia no meu coração. Vamos sentar. E sentamos. Aí ele falou do problema dele, aí a Lara falou assim, vamos orar. Aí ele, não, no meio do shopping? Eu falei, não, a gente é tudo doido mesmo, vamos lá. Aí sentamos nas cadeirinhas, e o sorvete derretendo. E houve problema. Ora pelo irmão, e o sorvete derretendo. Mas a gente o quê? Faz a nossa missão de consolar. Glória a Deus por isso. Deus te chamou para consolar, meu irmão. Fica dando trabalho para os outros, não. É para você dar solução. Deus não chamou a gente para dar trabalho para os outros. Para isso tem gente, já tem expert demais no mundo. Não é verdade? Deus chamou a igreja para dar solução. Nós resolvemos o problema do irmão? Lógico que não, não sou Deus. Mas nós apontamos Cristo para o irmão, é ou não é? Que Cristo pode resolver o coração dele. Então Deus está falando assim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Verso 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Vamos ver a versão do Gil aqui. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada. Vamos ver. Tem várias versões. Não, pode deixar a mim.
Anunciai que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. Amém? Tem mais alguma versão que diz alguma expressão diferente? Não? Malícia, trabalho que foi imposto. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os vossos pecados. Fale ao meu povo. Fale ao meu povo, contextualizando para os dias de hoje. Fale ao meu povo que Jesus Cristo já veio, que os pecados estão perdoados, que em Cristo Jesus nós encontramos redenção, que a vida, viver nesse peso, nesse fardo da culpa, a gente não tem estrutura para carregar esse peso. Nós não temos estrutura, foi para isso que Jesus Cristo veio. Porque Cristo Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus, que removeu, tirou o pecado deste mundo. Foi o que o apóstolo João escreveu: eis o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pesos, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Então já é fim, já chegou ao fim esse período de nós passarmos por esse momento, por esse tempo da nossa vida, onde a gente não consegue andar para frente, onde a gente fica sempre patinando nos nossos erros, nos nossos pecados, onde a gente não consegue romper com fé, onde a gente não consegue romper com essa fé superficial que muitas vezes a gente está vivendo, onde a gente não consegue romper com a religiosidade, onde dizemos que somos o que somos, mas não fazemos o que pregamos. Quem está entendendo isso daqui? Então é chegado o tempo da gente poder avançar. É chegado o tempo da gente poder consolar uns aos outros. É chegado o tempo da gente viver tudo aquilo que Deus projetou e planejou para as nossas vidas. O Senhor está falando: Israel, acabou o tempo. Seus pecados encontraram perdão. Acabou esse tempo de sofrimento que vocês estão passando. Agora é nova vida com o Senhor. E muitas vezes nós estamos nos encontrando num ambiente onde nós estamos impedidos de desfrutar de tudo aquilo que Deus quer, pode e está fazendo nas nossas vidas, em função daquilo que nós ainda estamos vivendo do passado. Quem está entendendo isso? E nós ficamos muitas vezes presos em situações, em acontecimentos, em relações, em pessoas do ontem. E Israel, muitas vezes, a gente vê na história de Israel, assim como a gente vai ver agora nas sextas-feiras, quantas vezes ele não conseguiu avançar com o Senhor porque ele ficava preso sempre no passado. Você vê a história de Daniel, eles estavam todos cativos na Babilônia, eram todos escravos do governador Nabucodonosor. Daniel pega as escrituras, pega as profecias, consulta o Senhor, ele entende que chegou o tempo. Ele falou assim: gente, acabou, deu 70 anos que estava previsto, acabou os 70 anos, agora é para a gente sair daqui, para voltar para a nossa terra. Se Daniel não tem esse entendimento e esse posicionamento, o povo estava lá até hoje. E muitas vezes tem áreas da nossa vida, meus irmãos, que a gente está preso, sem entender que Deus quer que a gente avance, que Deus quer que a gente rompa, que Deus quer que a gente vença. Que o passado não pode ser senhor de nós. O Senhor de nós é Jesus Cristo. E muitas vezes tem pessoas sendo governadas não por Jesus Cristo, mas pelo seu passado. Estamos entendendo essa questão? E o Senhor está falando: Israel, acabou esse tempo, agora é um tempo novo. E o Senhor fala para a sua igreja hoje: igreja, nós precisamos aprender o tempo de Deus hoje, para que a gente possa consolar uns aos outros. Porque senão nós vamos ser sempre uma igreja fechada em si mesmo. Pessoas que se preocupam e olham apenas para os seus próprios problemas. Pessoas que olham apenas para os seus próprios umbigos. E não têm sensibilidade para tratar com a dor do próximo. Essa sensibilidade o Senhor preza muito. O Espírito Santo de Deus é aquele que está sempre sensível a escutar os nossos clamores. E Ele quer trabalhar os nossos corações para que nós possamos ter sensibilidade. Sensibilidade conosco mesmo. Reconhecer quando nós não estamos bem. Muitas vezes todos reconhecem que a gente não está bem, mas a gente não reconhece que a gente não está bem. Nós precisamos ter sensibilidade. Sensibilidade para poder reconhecer quando o nosso próximo não está bem.
sensibilidade para reconhecer pessoas que nós nos deparamos no dia a dia, igual foi esse exemplo, e falar, não, você não está bem, eu preciso parar um momento aqui para a gente poder investir o nosso tempo, investir aqui a nossa energia, a nossa saúde, naquilo que realmente importa. A Bíblia diz que aquele que busca se preservar acaba perdendo a sua vida, mas aquele que busca gastar o seu tempo, a sua vida uns com os outros, esse é o que ganha a sua vida diante do Senhor. Nós estamos sendo desafiados em dias de muita correria, de muita atividade, de pouco tempo que sobra na nossa agenda, e a gente, sem perceber, a gente vai se tornando aquelas pessoas que vai buscando preservar nós mesmos. Porque é tanta coisa que eu preciso preservar a minha saúde, a minha energia, eu mesmo, para as coisas que eu preciso resolver de mim mesmo. E aí isso vai roubando do nosso meio, como Igreja de Jesus Cristo, a sensibilidade, que é o que nos permite olharmos uns para os outros e consolarmos uns aos outros. Estamos entendendo isso? Estamos compreendendo essa questão? A sensibilidade é o que nos permite consolar uns aos outros. Vamos continuar. No verso 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A gente encontra esse versículo, essa citação, lá no Novo Testamento, lá em Mateus 3,3, quando ele diz a respeito do profeta João Batista. Ele fala que João Batista era o homem que Deus levantou para cumprir essa profecia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz daquele que clama no deserto. Não é aquele que clama nas cidades, nas grandes cidades, nas capitais, nos grandes centros, nos locais confortáveis, nos melhores locais que nós possamos pensar. É aquele que está num ambiente que a gente fala, o que pode ter de bom nesse ambiente? O deserto é um ambiente agradável? Eu nunca fui no deserto, mas por todo o conhecimento que a gente adquire, a gente logo percebe que não é um ambiente mais agradável. Ele está falando assim, voz do que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto? O Senhor está clamando no deserto. Quem foi a voz daquele que estava clamando no deserto para o povo de Israel? João Batista. João Batista foi a voz, um instrumento para verbalizar aquele que estava lá no deserto clamando. E a pergunta que fica é o que Deus está fazendo no deserto? Talvez a resposta seja que não sobrou local para Deus a não ser o deserto. Porque o local da cidade, que é reconhecida como local da conquista, o que é a cidade no contexto histórico nosso? A área urbana é o local da conquista, da produtividade, né, do crescimento, do desenvolvimento. E o local não urbano ficou sendo reconhecido como o quê? O local onde não tem tudo isso. E o paralelo que a Bíblia nos traz é que no local onde o homem avançou, foi o local onde ele mais tirou Deus. Quem está entendendo isso daqui? E ele está falando assim, voz do que clama no deserto. Porque muitas vezes Deus não está encontrando ambiente, espaço para poder viver e agir no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, nos nossos corações. E Deus está falando assim, olha, não tenho encontrado local para estar no meio de vocês. Então eu estou do lado de fora. É por isso que lá em Apocalipse, nas cartas das igrejas, Jesus está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu estarei contigo. Jesus foi colocado do lado de fora. E ele chamou João Batista, lá nos tempos de Jesus, lá nos tempos do Israel do Novo Testamento, para poder ser a voz que verbalizava aquilo que Deus estava clamando. E quem que o Senhor chama hoje para ser a voz que verbaliza aquilo que o Senhor está clamando? Quem? Só quem está vivo. Vamos lá. 1, 2, 3 e igreja. Olha só. Glória a Deus. A igreja.
Nós somos a voz do que clama no deserto na nossa geração. Nós somos aquele que Deus levantou e chamou para consolarmos uns aos outros. Voz do que clama no deserto. O que Ele pede para nós fazermos? Endireitai a vereda do nosso Deus. Endireitai os caminhos para que Cristo possa voltar e encontrar em nós um coração aberto para receber a palavra do Senhor. Endireita os meus caminhos, os caminhos estão tortos, estão desnivelados. Aplane esses caminhos. A igreja do Senhor tem um papel de aplanar os caminhos. Endireitai os caminhos do Senhor para que Cristo possa encontrar nos nossos corações um ambiente para que Ele possa estar junto, para que Ele possa ser Senhor, para que Ele possa reinar, para que Ele não tenha ficado lá de fora, batendo a porta. Como está lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Olha que tristeza. Amamos a Deus, acreditamos em Cristo, acreditamos em Cristo. Onde é que está Cristo? Do lado de fora. Não faz sentido nenhum. Preparai o caminho. Prepare um caminho para que Cristo não fique do lado de fora, mas fique dentro dos nossos corações. E ele diz assim no verso 4: todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor é o que o disse. Ele está dizendo, todo vale será aterrado, e todo monte também será aterrado. O que são os vales? Os vales são os locais mais baixos. O que são os montes? São os locais mais altos. E o Senhor está dizendo que todos serão nivelados. Não vai ter mais desnível. Eu te pergunto, é fácil ou é mais difícil caminhar por um terreno desnivelado? É mais difícil. Exige mais ou menos dos nossos joelhos? Cansa mais ou cansa menos? É mais trabalhoso ou menos trabalhoso? E por que a gente insiste em apresentar um coração totalmente desnivelado para o Senhor? E por que a gente insiste em apresentar o nosso coração cheio de altos e baixos diante do Senhor? Locais baixos, nos vales, onde a gente acha que a gente pode esconder a nossa natureza, esconder os nossos pecados diante do Senhor. E a Bíblia diz que nada pode ser oculto diante dos olhos de Deus. E às vezes a gente quer esconder quem nós verdadeiramente somos para o Senhor, e o Senhor já nos conhece. O Senhor nos conhece desde a nossa geração, conhece quem nós somos e conhece também como nós estamos. Conhece a situação que nós nos encontramos. E muitas vezes nós estamos passando pelo que nós estamos passando, única e exclusivamente, porque nós temos tentado nos esconder nos mais baixos vales diante do Senhor. E o Senhor está sempre de braços abertos. Não é verdade? Como é que Jesus diz que o filho pródigo encontrou o pai? De braços abertos para receber ele. Muitas vezes aquilo que você está tentando esconder é aquilo que Deus mais quer que você apresente para ele. Muitas vezes os nossos corações estão cheios de montanhas, locais altos, onde a gente se acha dono de si, onde a gente se acha que nós mesmos damos conta, que nós mesmos resolvemos, que do nosso jeito é o jeito bom, é o jeito que vai dar certo. A gente acredita na força do nosso braço, acredita que nós somos capazes, que nós temos a resposta, e a gente não entende que isso está carregado de orgulho, carregado de altivez, e onde tem esse tipo de posicionamento, existe uma declaração de dependência do Senhor. Aquele que é orgulhoso, aquele que é altivo, aquele que acredita em si mesmo, é aquele que declara sua autossuficiência e não depende de Deus. É muito fácil quando a gente está passando por um momento bom na nossa vida, não é? A gente acha que a gente tem um controle de toda a situação.
Não é verdade? Se você abrir sua conta agora, tiver um Pix lá, de 100 mil reais, você vai estar no monte ou você vai estar no vale? Você vai estar no monte. As coisas que tem lá no vale das suas contas você vai pagar. E aí você se encontra lá no local do monte. Você fala, 100 mil, o que eu não vou fazer com 100 mil? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Passa uma semana, quanto que tem na conta? Já está devendo. Esgotou, foi embora. Às vezes sobra um pouco, passa mais uma semana. Percebe como que os montes, eles acabam, eles têm tempo curto? E muita gente acaba trazendo muito prejuízo para a sua vida, porque quando chega no monte, acha que está tudo bem. Tem a ilusão do controle. Agora vai dar tudo certo na minha vida. Ó, consegui esse emprego, consegui isso, conquistei aquilo, estou no monte. Chega o primeiro desafio e a pessoa percebe a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua fragilidade. E aquilo que era monte se torna um vale. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? E aí a pessoa acaba sofrendo. Porque ela teve tanta ilusão que ela era autossuficiente, que ela estava no controle da sua vida, que ela percebe que ela precisa totalmente do Senhor. A boa notícia é que o Senhor está de braços abertos. E a Bíblia diz, olha só, os locais, no final do 4, os lugares escabrosos, o que são escabrosos? Locais de altos e baixos, locais desnivelados. Pois nós precisamos acertar essas versões aí, porque no final do quadro diz assim, que os locais escabrosos serão aplainados. O que é áspero se aplainará. Quem é que vai aplainar isso? É o Senhor que está entregue na sua obra. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para que cumpra. E cumpra até a volta de Cristo, tudo aquilo que ele começou. Tudo aquilo que ele começou nas nossas vidas, toda a boa obra que ele começou na igreja e por meio da igreja, ele vai cumprir até o fim. E é por isso que ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações, moldando o nosso caráter, a forma como nós lidamos com os nossos desafios, a forma como nós lidamos com as nossas próprias emoções, a forma como nós lidamos uns com os outros. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso coração. É como o oleiro que pega o barro e vai amassando, moldando o nosso caráter, os nossos corações, as nossas vidas e dando forma para que nós possamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Então a Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados para que todos nós chegamos à estatura do varão que é perfeito. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. A começar de mim, nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento dos santos, que a Bíblia diz. Onde o fim disso tudo, o propósito disso tudo, é que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo Jesus, porque Ele é perfeito. Já ouviu aquela história, filho de peixe, peixinho é? Quando você pega assim a criança e fala assim, nossa, é a cara do pai, ou é a cara da mãe, existem semelhanças. Semelhanças que permitem você falar assim, poxa, essa daqui, ó, nossa, é a tua cara. Deus tem prazer em trabalhar o nosso coração para que nós possamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Para que o mundo olhe para a igreja, para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, e fale, você tem um pai. Deus é o teu pai. Existe uma paz no teu coração que eu quero experimentar. Existe um amor que você desfruta na sua família que eu não tenho na minha vida, não tenho no meu casamento, não tenho. Eu quero desfrutar desse amor. Existe uma alegria que você consegue viver os seus dias, você vê os desafios, você vê as dificuldades, os boletos correndo atrás do seio, você tem alegria no seu coração. O que é essa alegria? Essa semelhança com Cristo Jesus. O mundo está sedento para conhecer isso, o mundo está sedento para ser consolado por aquilo que nós já recebemos. E temos a missão de transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, o que Deus quer de nós hoje é que nós não resistamos à palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra de Deus, Ele diz, não endureçai os vossos corações. Porque muitas vezes a gente fica resistindo, querendo lutar contra o Senhor. Deus quer trabalhar numa área da nossa vida e a gente fala, não, aqui não.
Essa área do meu coração, da minha vida, não. E a gente fica aqui lutando. Igual Jacó lutou com o anjo, a gente fica querendo resistir ao Senhor. Meu irmão, não resista ao Senhor, não endureça o seu coração. Essa noite, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar em cada área do seu coração, deixa Ele aplainar, nivelar o terreno do seu coração, para que você não viva mais em altos e baixos espirituais, para que você aprenda a viver com o Senhor numa constante de fé, de confiança, de total dependência, desfrutando de tudo aquilo que Deus já preparou para que nós possamos viver. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse tempo precioso para você abrir seu coração diante de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente passa dia, vira noite, passa dia, vira noite, a gente não tem um tempo de qualidade para poder fazer uma oração. A gente acaba se deixando levar pela correria, pela vida no automático, mas chega num domingo e nós temos essa oportunidade, todos nós somos oportunizados a abrirmos o nosso coração diante de Deus e falarmos com Deus Pai. Então fala com seu Pai. Fala para Ele, porque Ele ouve, Ele está de braços abertos, Ele não rejeita a oração. Quebra todo o seu orgulho, quebra toda a sua resistência, quebra todo o seu medo. Quantas vezes a gente tem medo de confiar o nosso coração a alguém, mas Deus, Ele nos ama. Deus é o alguém que nunca vai quebrar nossa confiança. Deus é o alguém que não vai nos deixar desamparados. Então fala para Deus como é que está a sua vida. Fala para Deus os altos e baixos que você está vivendo. Fala para Deus quais são os desníveis que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, a área da sua vida que você está precisando que Deus entre e transforme o seu coração, molde o seu caráter, molde a sua mente. Ô Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que está sempre com a mão estendida, com os braços abertos. Não importa, Pai, quando muitas vezes nós andamos distantes do Senhor, se nós temos um arrependimento no nosso coração, o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, para nos amparar. Então, Deus, perdoa os nossos pecados. Oh, Pai, perdoa as nossas fraquezas, onde nós temos falhados nas nossas vidas, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer. Pai, nós passamos dias, Pai, de tanta correria, de tanta dificuldade que muitas vezes nos assola, de tantas afrontas, tantos desafios, Deus. Mas nós sabemos que não existe nada, nenhum desafio, nenhuma dificuldade maior que o Seu amor. O Seu amor por nós continua o mesmo. O mesmo Deus que se revelou como um Pai em Cristo Jesus continua nos amando. Oh Deus, alcança o coração de cada um nessa noite, Pai. Que aquele que está se sentindo só, aquele que está se sentindo desamparado, aquele que está se sentindo com um vazio na sua alma, possa ser preenchido pelo amor do Pai. O amor que, Pai, que nos envolve e que nos traz a certeza de que nós não estamos só. Que nos traz a certeza, Pai, de que o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor está disposto a pegar nas nossas mãos e nos ensinar a viver os nossos dias na Tua presença. Ensinar a viver os nossos dias, não segundo a forma que nós achamos que é bom, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa, Pai, a dureza do nosso coração, porque muitas vezes, Pai, nós somos orgulhosos. Nós acreditamos que nós é que vamos resolver, dar conta, resolver tudo. E nós acabamos nos tornando autossuficientes, nos distanciando do Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos voltar, Pai. Voltar a descansar na sombra do Onipotente. Voltar, Pai, para os braços do Pai.
voltar, Pai, para esse ambiente onde o Senhor nos acolhe, nos abraça. Oh Deus, alcança o coração de cada um nessa noite, Pai. Cada família, Deus. Cada vida, cada área, Pai, do coração, da vida de cada um nessa noite, Deus. Onde os terrenos estão todos desnivelados. Onde nós temos tantas dúvidas, Pai. Onde muitas vezes nós não sabemos nem o que fazer, como fazer, ou de onde vai vir a solução para as nossas vidas. Deus, aplane nos nossos corações. Muitas vezes a caminhada tem sido árdua. Nós estamos cansados. Muitas vezes nós estamos, Pai, sobrecarregados. Mas o Senhor é aquele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, Senhor, Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos percorrer os nossos dias no caminho certo. E o caminho certo é o Senhor, o caminho certo é Cristo. Nos ajuda, Pai, nos ensina a viver os nossos dias segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque é o Teu caminho, não tem peso. Caminhando com o Senhor não existe o fardo, o peso. Existe o descanso. O descanso dos filhos que sabem que estão sendo cuidados pelo Pai, pelo Abba Pai. O descanso daqueles que reconhecem que por mais que a vida possa apresentar desafios, nós não estamos só, nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é Pai, que nos ama e cuida de nós. Ó Deus, envolve os nossos corações com a Tua paz. A paz de Cristo Jesus, que traz a certeza, a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo fugiu do nosso controle, mesmo quando nós estamos diante dos vales, muitas vezes angustiados, muitas vezes desamparados, parecendo que estamos sozinhos, parecendo que é o fim, o Senhor está conosco, mesmo nos vales, mesmo nos baixos, o Senhor desce até lá e diz: filho, filha, eu estou contigo, eu não te abandonei. Oh Deus, nessa noite consola os nossos corações, para que nós possamos sair daqui e consolar outros corações, para que a Sua igreja, Pai, possa ser a voz daquele que clama no deserto, que aponta Cristo para as pessoas, que derrama, que transborda do amor, da paz, da alegria, da fé. Oh Deus, alcança os nossos corações, para que nós possamos sair daqui e continuar daqui sendo transformados pelo Teu Espírito Santo. Livra-nos, Pai, do mal, nos fortalece, Pai, diante das tentações, nos ajuda, Pai, a enxergar a vida com os olhos da fé, e coloca as pessoas que o Senhor confiou ao nosso convívio com sensibilidade, para que nós possamos consolar elas, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por cada igreja que está aberta nessa noite, que o Senhor esteja se fazendo presente, para que a nossa cidade possa ser transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Quem acredita, diga amém, e dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Chamar o pastor Michel. Amém. Mas que palavra bonita. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Vou dar um testemunho aqui agora. Deus falou no meu coração. E eu creio, porque é muito mais gostoso a gente poder abrir a nossa mente com esse entendimento, o nosso coração, deixar Jesus plainar o coração da gente, e não uma outra coisa, uma outra pessoa. Então, pastor Bruno, queria dizer, não sei se valeu para todos, eu espero que sim. Eu espero que você leve para essa semana, medite na palavra do Senhor e eu vou fazer isso na minha vida, deixar o Senhor Jesus plainar o coração. Porque nós somos de natureza humana, somos falhos, somos imperfeitos. Não tem jeito. Eu tenho uma dureza muito forte no coração. Eu tenho, muitos problemas, como qualquer ser humano tem. Então eu quero deixar Jesus Cristo aplainar o coração. Amém? Eu aprendi muito com essa palavra hoje. Glória a Deus por isso. Espero que cada um de vocês que nos acompanharam nas redes sociais, então possam entender e levar isso essa semana e deixar Jesus Cristo começar a plainar, porque é muito melhor, sem dúvida, andar num caminho sem buracos, né? Sem vales ou morros que devemos subir. Amém? Deus é bom para conosco.
Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado por essa palavra. A começar de mim, Senhor Deus, plena o meu coração. Coração dos irmãos que entenderam essa palavra. Ó Senhor Deus, começa a planar. Jesus Cristo, Tu és bem-vindo a fazer todo esse trabalho, porque é verdade, somos limitados e nós não conseguimos fazer isso. Tentamos, podemos tentar a vida inteira, mas não conseguimos. Mas só o Senhor, pela Tua força, Teu poder, só o Senhor que nos resgatou desses pecados todos que temos, então o Senhor tomou para si, só o Senhor pode fazer isso. E nós somos gratos ao Senhor. Querido Pai, a cada um que está aqui presente, a igreja sua está cheia, graças a Deus. Então, leve-os agora para as suas casas, que os seus anjos acampem ao redor, protegendo, livrando de todo perigo e todo mal. Aqueles que nos acompanharam também, estejam com cada um presente em seus lares, Senhor Deus. Acampa os seus anjos, para que possa vir paz, vir felicidade, e vir esse rearranjo que só o Senhor Jesus pode fazer em nossas vidas. Então nós somos gratos, Senhor Deus. Acompanha cada um que está aqui presente. E nós fazemos isso como igreja em um nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado você que veio aqui participar hoje. Deus é bom. Estenda a sua mão, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai para conosco, que entregou esse Filho maravilhoso, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém? Deus vos abençoe, uma ótima semana. Obrigado a todos. Amém.